A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Semeando para a Vida Eterna, o nosso programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós temos como nossos patrocinadores a loja Cadillac, uma loja especializada em fórum, coach e chutes, ali na rua Aristiliano Ramos, número 52. E também como patrocinadora a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, uma clínica especializada em diagnóstico de imagem por ultrassom, Doppler obstétrico e também a parte odontológica. Queríamos agradecer também a nossa empresa, a Nova Era TV, que também dispõe desse espaço para que a gente possa levar essa palavra preciosa. Então, que Deus abençoe a todos esses patrocinadores e esta empresa. O nosso programa hoje é um programa do qual já deve estar, acho que na 12ª edição já, né, Rômulo? Eu acredito que sim. Né? Nós estamos no 3º mês. Então, como de praxe, nós vamos fazer a nossa oração inicial e eu vou pedir para o nosso querido Rômulo para fazer essa oração. Bem. Graça e paz a todos. Então vamos orar e agradecer a Deus e pedir a Ele a graça dEle. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, damos graças no Teu santo nome, pela graça de estarmos com vida, com saúde, poder estar aqui nesse dia para realizar este programa, trazer uma palavra, a mensagem o qual o Senhor nos colocou ao nosso coração e trazer ao telespectador para que possa ouvir e possa refletir esta palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, na escola, aonde quer que ele esteja, Senhor. Que esta palavra venha falar aos nossos corações e para que o Senhor seja glorificado em tudo. Amém. Amém. Amigos da Nova Era TV, gostaríamos de informar antes do nosso estudo do nosso e-mail, para caso o nosso telespectador queira interagir com o estudo e com a igreja, né? O nosso e-mail é semeandoipb@gmail.com. Vai ser colocado ali embaixo durante o programa para que vocês possam se comunicar. Então, se identifica e faça a pergunta. Isto. Porque a gente está aqui para ajudar a responder as perguntas, dúvidas, né? Esse e-mail não é para questionamento, é para dúvidas e algum aprendizado que possa aprender, uma dúvida do Evangelho, uma dúvida até mesmo do programa foi feito, que não entendeu, pode entrar em contato que a gente vai responder. Então agora nós vamos a mais um estudo onde o Rômulo está com a palavra. Amém? Hoje nós vamos refletir na mensagem que Jesus trouxe aos seus discípulos e toda a multidão. Ela está registrada em Mateus capítulo 5 e o versículo 13. Irmão Fernando, lê para nós. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Este sermão, ele começa no capítulo 5, no verso 1 em diante, e Jesus Cristo atrai essa multidão para com ele, e ele começa a explicar como se fundamenta o reino dos céus, como nós devemos nos preparar para ir para o reino dos céus,
né? Ele traz o capítulo 5, o 6 e o 7, é um sermão só, que Jesus Cristo está com este povo falando sobre coisas que eles têm que se cuidar no seu cotidiano, no seu dia a dia, com jejum, na oração, a oração do Pai Nosso, registrado no capítulo 6. Nós já falamos aqui num programa anterior. E aqui nós vamos falar sobre esse detalhe, sobre vós sois o sal da terra e luz do mundo. O versículo talvez já tanto batido, já bastante pregado, mas eu acho que aqui a gente cabe um estudo para a gente fazer nesse curto tempo, mas bem específico. Nós temos que entender que quando Jesus começa a falar, vós sois o sal da terra, nós temos que entender que quando ele começa a falar isso, ele está dizendo que nós agora seremos influência para este mundo em que vivemos. Mas para que nós sejamos influência para o mundo em que vivemos, ele diz atrás o que o mundo influencia sobre nós. E nós precisamos entender o que o mundo influencia em nós para depois nós influenciarmos o mundo. Por isso ele começa bem-aventurado, aqueles que choram. Ou seja, nós choramos, somos oprimidos, somos apertados pelo mundo. O mundo vai fazer o crente cristão sofrer, chorar. Por quê? Porque nós queremos um mundo melhor. Nós queríamos que as coisas fossem tão boas, mas infelizmente não é. Nós somos mal por natureza. O pecado habita em nós, independente de quem seja. O mal habita em nós. Justamente. O que nós precisamos procurar é estar mais próximos de Deus. E então, nós vamos refletir esta luz do mundo a qual nós vamos falar nesse programa. E aí, agora ele começa a falar sobre vós sois o sal da terra. Nós temos que entender o porquê Jesus falou o sal da terra. O sal da terra é algo que influencia, algo que vai mudar o que está naquele ambiente. Ou seja, o sal é para dar sabor, o sal é para transformar um alimento que estava insonso. O sal, ele vai dar gosto, naturalmente. E isso quer nos dizer que uma salada, por exemplo, uma salada de tomate, vamos colocar algo bem simples. Se nós não colocarmos sal, ela não tem gosto. Nós temos que entender que a salada de tomate, ela não produz sal. E isso nós já temos que começar a entender. Por que o Jesus diz que nós somos o sal da terra? Porque o tomate precisa do sal. O mundo precisa do sal. O mundo precisa de você. O mundo precisa de mim. Para que nós façamos essa diferença. Mas que nós tenhamos este cuidado, esta dosagem, para que não salgamos demais e nem deixamos sem sal. Mas que nós sejamos temperados. Porque o sal, ele insípido, de nada serve. Justo. Jesus estava dizendo porque o sal do Mar Morto, extraído do Mar Morto, ele tem muito iodo, então ele não serve para nada. Ele só serve para fazer estrada, só para isso. Então, ou seja, é para ser pisado, para que nós tenhamos esse tempero, para que nós então venhamos a glorificar a Deus através das nossas vidas, do nosso caminhar, do nosso proceder. Isso eu venho falando sempre nos programas, que a vida do cristão não é só lá dentro da igreja, não é só dentro de uma membresia de uma igreja. O crente, ele tem que ser cristão em todos os lugares onde ele está. Ele tem que ser sal no colégio, ele tem que ser sal no cinema, ele tem que ser sal lá assistindo um campeonato de futebol, ele tem que ser sal em todos os lugares. Não só na igreja, e principalmente no seu lar. A gente tem que ser sal na igreja e principalmente em casa. A gente já escutou muitos relatos de pais e de senhores que dentro na igreja são os verdadeiros anjos, mas em casa são os verdadeiros demônios, né? Brigam com a família, brigam com a mãe, brigam com o pai, brigam com todo mundo. Isso não é ser sal. Isso é querer ter aparência de sal.
Nunca se esqueça que o sal, dentro do saleiro, ele é sal, mas ele não tem significado nenhum. Ele não tem importância nenhuma enquanto ele está lá no vidro. Ele tem que estar na salada, para daí ele ser sal, aquele sal que Jesus disse, sois o sal da terra. Seja temperante. Não adianta nós queremos se esconder, o cristão ele tem um pensamento talvez diferente, não deveria de ter. A Bíblia não dá esse respaldo, a Bíblia não dá essa contribuição para esse tipo de pensamento. Às vezes nós pensamos em nos retirar da sociedade, em nos afastar de tudo e de todos, para não se contaminar com o mundo. Agora você veja bem, se Jesus disse que nós somos o sal da terra, como seremos sal da terra lá dentro daquele vidro do saleiro, lá em cima da prateleira? Ele de nada vai servir. Ele só é sal quando ele está na salada, quando ele está no arroz, quando ele está aonde ele precisa estar, fazendo essa diferença. Bom, Fernando, quer falar alguma coisa? O que me veio à mente também, Rômulo, é que esse tempero, na verdade, é o tempero do Espírito Santo, né? É o fruto do Espírito Santo que se revela em amor, paz, espírito de domínio próprio, alegria, porque a alegria é um estado natural do Espírito. A bondade, a benignidade, a longanimidade. É dom. Né? Dom do Espírito. Dom do Espírito. Então, dom do Espírito, isso. Mas a paz e o amor são frutos do Espírito, né? E a alegria também é fruto do Espírito. Então, na verdade, para nós sermos sal, temos que estar contactado com o Espírito, né? O Espírito do Senhor que habita dentro daquele que aceitou o Senhor, né? Todo aquele que aceita o Senhor, né? Tudo ele tem isso à disposição e colocar a mente no Espírito para que ele, então, manifeste e tempere todas as situações e circunstâncias que surgem no dia a dia. Né? E eu acho que o maior desafio, como você falou, Rômulo, o maior desafio é o primeiro núcleo, é a família, né? É as pessoas com quem você convive ali, tua esposa, teu esposo, teus irmãos, a família, tios, tias, avós, né? O ambiente de trabalho, porque se nós não formos sal ali, muito menos seremos sal à distância, né? Podemos fazer até uma imagem de sal, mas verdadeiramente sentir e dar o testemunho daquilo realmente não vai ser constatado, né? Isso mesmo. Desculpa ter te falado que a paz e longanimidade era dom, não é dom, é fruto do Espírito mesmo. É fruto. Desculpa. Não, tudo bem. Desculpa. É fruto. Então, eu escrevi algo assim, ó, e diz assim, ó, Jesus Cristo, quando ele chamou essa multidão para trazer essa palavra, essa multidão, ele saiu fora da cidade, ele saiu fora do âmbito político, econômico, ele saiu fora das sinagogas, dos templos, para ensinar a este povo que eles são o sal da terra. E isso traz para nós refletirmos o quê? Saiba que uma bandeira de uma igreja, a igreja, o próprio templo da igreja, não é sal. Quem é sal é o homem. O homem é sal da terra. Deus quer um homem para fazer as coisas, não uma igreja. A igreja é o templo onde nós nos encontramos para termos comunhão, adorarmos ao único verdadeiro Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, mas o sal da terra é o homem. Ele não disse assim, a igreja será o sal da terra. Não, ele disse, vós sois. O homem será o sal da terra. Aí eu escrevi assim, homens crentes é que o são. Os discípulos são o método de Deus para levar a transformação ao mundo através do Evangelho. Mas em contrapartida eu escrevi assim, ó. Mas constantemente nos esforçamos por criar novos métodos planos para garantir a eficiência da igreja e nos esquecemos que o homem é o método de Deus. A igreja procura métodos melhores, Deus procura homens
melhores. Rômulo, até é bom ressaltar que algumas pessoas vão pensar que quando se fala homem, não é o homem gênero masculino, nós estamos falando, né, os dois gêneros, masculino e feminino, homem e mulher. Né? Isso mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre luz, que seria o segundo aspecto. O primeiro aspecto, sal, tempero. Nós somos o sal temperado para temperar este mundo. Agora a luz. A luz que somos é a luz do mundo, ele afirma que nós somos refletores deste brilho da glória dele. A fonte da luz verdadeira é Cristo. Nós somos um reflexo desta luz que é dele. E nós venhamos para iluminar este mundo. Então ele usa agora, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Ou seja, ele já falou no próprio sermão, ele vai dizer que as pessoas que são edificadas, firmadas na rocha, que nós nos firmamos nesta rocha, que é Cristo, não há como esconder, não há como uma pessoa se esconder, porque o brilho vai aparecer. O brilho de Cristo vai aparecer. Agora, quando nós criamos a estrutura em cima dos bancos de areia, quando vem a chuva, vem e derruba. Então, por isso nós temos que estar em Cristo. E esta luz que vai iluminar, essa luz ela tem 3 aspectos. E eu achei muito interessante sobre isso. A luz, ela é muda. Ela não faz barulho. Sim. A luz, ela não precisa fazer um alarde, ela não precisa fazer doações, ela não precisa fazer um evento e colocar as mídias para que todos vejam essa luz brilhar. E isso Jesus também falou sobre os fariseus, que quando eles chamam todo mundo para que vejam que ele está doando, dando esmolas, ajudando os pobres, e Jesus os chamou de fariseus, não de luz. Ele chamou de fariseu, aqueles que são falsos, aqueles que querem se vangloriar dos seus feitos, querem se vangloriar das suas obras. E a luz que Jesus está dizendo aqui, essa luz, ela é muda. Ela resplandece sem ela querer. E ela transforma e clareia aonde ela está, sem precisar fazer este alaúde de barulhos e apresentações. A segunda, a luz indica a direção. Sem palavras, sem sermões, Jesus afirma que todos veem as nossas ações. Não adianta, de nada vai me adiantar. Eu vim aqui, juntamente com o irmão Fernando, o pastor Luiz Fernando, ajudar a realizar esse programa, trazer a mensagem, querendo ser luz para vocês que nos assistem, mas eu ser treva. Isso é uma luz enganadora, uma luz falsa. Ela não tem brilho. Ela precisa de alguma coisa para brilhar, mas ela não vai trazer um apontamento a Cristo. As pessoas se preocupam muito hoje em dia em querer brilhar, em querer se aparecer, em querer se mostrar que eles são cristãos. Tem uma coisa que eu gravei e fiquei para mim, esse pensamento, e sempre quando eu tenho a oportunidade de chegar a esse pensamento, eu sempre falo. Tem pessoas, Fernando, e eu conheço muitas pessoas, que elas têm essa carência e esse desejo de querer mostrar o quanto eu tenho de Deus na minha vida. Uhum. Eu posso carregar a Bíblia o dia inteiro, aonde for, ir no mercado, ir no açougue, ir para todo lugar, e carregar a Bíblia. Eu posso colocar um adesivo bem grande lá atrás do meu carro, dizer, é bênção de Deus, é de Deus. Eu posso fazer até uma tatuagem no crucifixo dizendo que é de Cristo. Isso é querer mostrar o quanto eu tenho de Deus. Sendo que o que mais importa é o que Deus tem de você. Deus pode contar com você realmente nas orações? Deus pode contar com você ajudando o teu próximo?
Em dias de frio como nós estamos agora enfrentando, será que nós nos preocupamos com o nosso, com os andarilhos, aqueles que estão dormindo no ponto circular, até mesmo com o trabalhador que tem que levantar às 5, 6 horas da manhã e ir a pé ao seu trabalho? Será que nós nos preocupamos ou nos preocupamos em virar do lado e ficar mais quentinho? E daí levantar e sair com a Bíblia na mão e dizer, eu sou crente. É o quanto Deus tem de você, não o quanto você tem de Deus. É isso que nós temos que preocupar. É isso que Jesus está dizendo aqui. A luz que indica é a luz de Cristo. Não é uma luz supérflua. Não é uma luz que você é a peça. É o que está em estrelato. Você é o principal do evento, de uma pregação. Você vai ser a pessoa que vai brilhar. Não, é Cristo. Se Cristo não brilhar, então o que você está pregando não é Cristo. João Calvino, um reformador do século XVI, ele disse assim, se um pregador subir ao púlpito, subir à tribuna e pregar, e você ir até a Bíblia e ele não falou o que a Bíblia diz, então não foi Cristo que ele pregou. Ele pregou somente o seu próprio ego, as suas próprias ambições, o seu próprio querer, o que ele deseja que a igreja seja, e não o que Deus realmente espera de uma igreja edificada em Cristo. Muito bem. Até, não sei se tu vai chegar até lá, Romo, mas como se você, geralmente nesse caso, as pessoas elas estão querendo brilhar a sua parte do ego, né? E não aquilo que o próprio Senhor indica aqui, né? Que as boas obras é para glorificar o Senhor, né? Sim. Só que para você ter esse entendimento, você tem que ter já uma experiência com Deus, uma comunhão com Deus e um conhecimento da sua palavra, né? Nessa relação íntima com o Senhor e no conhecimento e no temor do Senhor, que é uma palavra muito, muito profunda e que um dia nós podemos abordar aqui sobre o temor do Senhor, né? Nesse temor é que cada vez mais nós somos capacitados a amar o Senhor e colocar tudo o que nós fazemos, pensamos ou dizemos para a honra e glória do seu nome. Senhor. Amém. É isso mesmo. Então fica o recado. Sois o sal da terra, seja temperado, seja paciente, seja longânimo, tenha os frutos do Espírito, qual o Fernando falou, foi bem falado aqui sobre os frutos do Espírito Santo, esta longanimidade que a gente precisa ter. Não pensem vocês que também daí nós temos todos os frutos do Espírito Santo e exercemos. Nós buscamos todos os dias. Isso tem que exercitar, né? Todos os dias. Isso é uma questão de exercício. Assim como um atleta exercita numa academia para criar músculos, né? A parte espiritual é igualzinha, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então, à medida que você vai desenvolvendo isso, tendo comunhão com o Senhor, tendo em várias partes das Escrituras diz assim: crescei no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente isso, crescer no conhecimento é crescer no entendimento da sua palavra, na absorção da sua palavra, na meditação da sua palavra e na comunhão com o Senhor. É isso mesmo. Amém. E vós sois luz do mundo. Ilumine o Cristo. Deixe Cristo iluminar o teu coração e o teu coração resplandecerá a luz de Cristo. Fica a dica. Seja diferente, seja responsável, exerça influência. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo.
a Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil.